Sou polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool e o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato e o coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Ouça por isso. E seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool e o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato e o coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Eita, coisa boa! Bem-vindo, Zé Felipe Murilo. Obrigado. Como que é o nome do companheiro de vocês? Esse é o Lucas. Lucas, bem-vindo também. E hoje, olha só, vocês viram que a gente começou já de alto nível aqui, não é mesmo? No nosso Sempre Com Você dessa sexta-feira, teremos Zé Felipe Murilo, que também vão cantar música autoral pra gente, tô sabendo. E também nós vamos falar hoje sobre o dia do conselheiro tutelar. Daqui a pouquinho vem uma conselheira tutelar aqui para bater um papo com a gente. A gente pode também saber um pouco mais, né, sobre esse órgão, saber como é que funciona. Eu sei que há muita confusão do que pode, o que não pode. Então, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui com muito carinho a Janaína Oliveira. Tá? E você é o nosso convidado especial para ficar ligadinho aqui no nosso programa, para ficar com a gente nessa sexta-feira e, claro, começar a sexta-feira na graça de Deus, não é mesmo? Na alegria, porque só é alegre aquele que tem Jesus dentro de você, não é mesmo? Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na Rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone, muito simples, 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E você é o nosso convidado agora a rezar com a gente. A gente começa com música animada, né? Quem canta reza duas vezes, a gente sabe disso. A alegria do Senhor é a nossa força, a gente começa com música. E a oração também é o que mantém, né, a nossa vida. A oração é que muitas vezes nos faz não desistir. Não vou dizer nem só muitas vezes, é a que sempre nos mantém de pé, que não nos deixa desistir. É a nossa oração. Pode ser que hoje seja ruim, pode ser que amanhã melhore. Mas quando a gente reza, quando a gente coloca o nosso coração no coração de Deus, a gente passa a ter a certeza, ou pelo menos ter aquela esperança de que se não deu hoje, amanhã vai dar. Fica um recado para você então, se não deu hoje, meu irmão, não pede de rezar não. Continua na sua oração, amanhã quem sabe vai dar. E Padre Kolbe nos diz assim: rezem muito bem, trabalhem atentamente e não se aflijam demasiadamente, porque acontecerá somente aquilo que o bom Deus e a Imaculada quiserem. Rezem muito bem, trabalhem atentamente e não se aflijam demasiadamente, porque acontecerá somente aquilo que o bom Deus e a Imaculada quiserem. Continuemos a nossa oração, continuemos o nosso trabalho, um trabalho atento, um trabalho árduo, como o nosso aqui, por exemplo, na evangelização, e não nos preocupemos demasiadamente. Que a nossa preocupação esteja no coração de Deus. Afinal de contas, como o Padre Kolbe nos diz, tudo o que acontece na nossa vida é aquilo que o bom Deus e a Imaculada querem.
Nada foge, meu irmão, minha irmã, do olhar de Deus. Nada. Que a gente possa ter essa confiança no nosso coração. E que a Imaculada nos ensine sempre. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Que bom, meus irmãos, mais uma sexta-feira, música animada aqui no nosso programa com Zé Felipe e Murilo, vão cantar daqui a pouquinho mais pra gente. E eu recebo agora, quero receber com muito carinho aqui, a Janaína Oliveira, ela que é conselheira tutelar. E hoje, no dia do conselheiro, parabéns, Jana, paz de Cristo, pode sentar, fica à vontade. Vamos bater um papinho hoje, né, Jana, saber um pouquinho desse trabalho tão bonito que vocês realizam. Ouvir música também, né, com os meninos aqui. Inclusive, se quiserem participar da conversa, fica à vontade, viu? Tá livre aqui. Aqui é um bate-papo, aqui a Casa de Nossa Senhora é sempre aberta para nós, né? Janaína, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, viu? Que bom te receber. E parabéns, né? No dia do conselheiro tutelar. Vamos começar conversando, então, né? A gente entender, né? Qual que é o real trabalho do Conselho Tutelar? Porque eu acho que há algumas confusões, né? As pessoas confundem os órgãos. Vamos conversar com a gente, então? Bom, o Conselho Tutelar é um órgão competente de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Né? Previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né? que é o ECA, né? Lei 8069, e conforme o artigo 131, nós somos o órgão autônomo, não judicial, nós não somos órgão jurídico, né? E estamos incumbidos aí de garantir e proteger as crianças e adolescentes de alguma possível violação de direitos. Então, vocês trabalham em cima do ECA. Exatamente. Em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, né, a gente tem visto muita coisa errada que está fugindo, que foge justamente do ECA. A gente fala muito de direito, de Constituição Federal, né? E a gente se esquece, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, que são todos estatutos que nos ajudam a dar melhores condições de vida, né? Para essas pessoas. No caso das crianças e adolescentes, como que é esse trabalho de vocês lá, assim, na prática, para ficar mais fácil, né, para a gente poder entender? Bom, na prática, nós atuamos através de denúncias, né? Em Campo Grande, nós somos em 3 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar são 5 conselheiros. Então, em Campo Grande, nós somos em 15 conselheiros. Conforme a lei federal, deveríamos ter a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Nós, em Campo Grande, já estamos em 800 mil. Então, precisaríamos de mais uns 3. Mais 5, né? Mais conselhos tutelares. Né? Hoje eu atuo no Conselho Tutelar Sul, né, na qual atendemos 252 bairros, uma população de 500 mil, quase meio milhão de habitantes. E a gente atua nesse sentido. Nós recebemos denúncias de vários órgãos da rede de proteção, que é através da segurança pública, através da serviço de assistência social, escolas, dos serviços escolares. Então, a gente vai atendendo denúncias das violações de direito contra a criança e adolescente, como violência física, psicológica e o mais grave, que é abuso sexual. Né? Eu acredito que não tenha gravidade, mas são, né, violações que causam trauma nessa criança e nesse adolescente, na formação dele como ser humano. Eu sei que você não pode falar, né, com relação a Campo Grande inteira, porque você está lá na região sul, né? Sim. E acredito que o trabalho também seja árduo, não só na região sul, mas nas outras regiões também. Sim. Né? Na Campo Grande, cidade do tamanho que é. Eu sei que de repente, até ruim, né, a gente falar disso, mas eu queria saber de você. Você falou aí de maus tratos, de abuso sexual, né? O que você tem visto lá? Porque eu imagino que a realidade para nós que ouvimos falar de conselho tutelar, que muitas vezes não fomos, não conhecemos, né, no local, o Conselho Tutelar, inclusive Hora do Jovem já fez uma matéria especial com vocês, sim. Lá no local de vocês, né? E saber mesmo, Jana, o que vocês veem lá no dia a dia? Você está falando de violência sexual, qual que é a realidade da nossa região sul da nossa cidade? Bom, eu já atuei nos 3 conselhos tutelares de Campo então, Grande, você pode né? falar, eu posso né? falar assim, com categoria que eu já estive nos 3 conselhos. Atuei um bom tempo também no Conselho Norte. E assim, o que a gente vê é que hoje a criança ela é esquecida, né? A criança, o adolescente é esquecido, é abandonado tanto pelos pais e os responsáveis, quanto também pelo Estado.
né? Esquecem que aquela criança precisa de esporte, que precisa de lazer, que precisa de educação, né? Que precisa um bom desenvolvimento para que aquele cidadão vire um adulto responsável, né? Com os valores éticos, né? Morais, que vem da família. E que, infelizmente, a família é o ponto-chave, né? Infelizmente, a família hoje é totalmente desestruturada, não tem estrutura tanto psicológica, financeira, para cuidar de uma criança e de um adolescente, né? Então, hoje, as famílias esquecem que existe uma criança e adolescente dentro de casa, né? E que a gente vê no dia a dia, além desse abandono material e afetivo que acontece com a criança e adolescente, é também as violações como abuso sexual, que na maioria das vezes são feitas e cometidas por pessoas muito próximas da família. Pai, avô, tio, padrasto, na maioria das vezes são padrastos, então são pessoas muito próximas que têm contato com essas crianças, com esses adolescentes e cometem atrocidades. E são, às vezes, até o próprio pai, a própria mãe, que na agressão física acha que está educando, né? E assim, na maneira de se educar, de se corrigir, não é com violência, né? Com amor, é com carinho, com atenção, porque se, como eu falo, né, lá para os nossos atendimentos, se bater em um animal é crime, e um adulto também, por que em criança e adolescente é educar? É corrigir. Não é. Então não é corrigindo com agressão, é ter atenção, é zelar por aquela criança, por aquele adolescente. E a gente, no dia a dia, a gente vê isso, é criança onde a mãe queima a mão porque a criança pegou um dinheiro na bolsa e acha que a maneira de se corrigir é queimar a mão da criança para nunca mais fazer aquilo. E não é a maneira correta. Então a gente vê atrocidades no nosso dia a dia. Você falando isso até me emociona um pouco, porque a gente fica pensando, assim, a nossa campanha extra desse mês, né, da milícia, é Família Sonho de Deus, né? É o nosso tema da campanha. E a gente fica pensando e vendo essas realidades, foge muito, por exemplo, daquilo que eu vivo na minha casa, imagino que você vive na sua casa também, sim. Né? Jana, deixa eu saber de você, qual é o tipo de profissional que tem que estar lá para atuar? Porque eu imagino assim, se você vai pegar um caso como esse, de uma criança, né, que foi, por exemplo, estuprada, vamos dizer. Que profissional que está lá para atender essa criança? Porque não é somente receber a denúncia e pronto. Sim. Eu acredito que tem que ter um atendimento para a criança, até mesmo se for, eu não sei se vocês recebem os pais, os suspeitos, né, ou sei lá quem for. Lá, como é que é feito esse trabalho, Jana? Porque eu imagino que tem que ter toda uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Cada conselho tutelar tem uma equipe técnica com psicólogo e assistente social, né? Quem realiza essa escuta psicossocial é o psicólogo ou assistente social que detecta a violação de direito e encaminha para o conselheiro que aplica as medidas de proteção para essa criança, que são várias as medidas que nós podemos tomar, prevista até mesmo no artigo 136 do Estatuto, né? E no artigo 98 e 101. Então, nós podemos aplicar medidas de proteção até mesmo do acolhimento institucional, né? Uhum. E sempre encaminhar todas essas informações e as medidas aplicadas, que também são feitas em colegiado, então só um conselheiro não toma medida sozinho. Uhum. Nós tomamos medidas em colegiado, ou até em 3 ou 5 conselheiros tutelares, nós aplicamos a medida e é encaminhada para o judiciário. Todos os atendimentos e medidas que o conselheiro tutelar toma é encaminhada para o judiciário. E quando nós aplicamos a medida de proteção, vai, né, em detrimento daquela escuta psicossocial, onde a psicóloga e a assistente social. Nós temos uma equipe excelente, cada conselho tutelar, com motorista, com administrativo, com recepcionista. Lembrando que o conselheiro ele é eleito, né? Há uma eleição, né? Exatamente. O conselheiro, para ser conselheiro tutelar, na cidade de Campo Grande tem que ter ensino superior, já tem que ter uma atividade com criança e adolescente. Passamos por uns 5 processos de seleção, que é prova, né, das leis vigentes, tanto internacional como nacional. E também passamos por outras seleções, como também avaliação psicológica, né? E tem que ter atuação, não tem necessariamente
ser um profissional na área social, né? Mas tem que já ter atuado com criança e adolescente. Então, as medidas que nós aplicamos é com base do nosso conhecimento, tanto com esse trabalho, né, de criança e adolescente, e também com base na lei. E nós aplicamos várias medidas de proteção. Temos o contato com o violador de direito, né? Temos muito contato com eles e geralmente encaminhamos para a delegacia, que vai até mesmo tomar as medidas criminais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, né? Como eu disse para vocês, a gente está recebendo hoje aqui, né, a Janaíne Oliveira, ela que é conselheira tutelar, conhecer um pouco do trabalho deles. Mas agora eu preciso chamar o intervalo, mas nós vamos sair ao som de Zé Felipe Murilo, pode ser? Vamos de música autoral? Pé de pano? Pé de pano? Vamos lá, então? Vamos que é uma homenagem ao meu parceiro Murilo aqui. Ele é o pé de pano? Ele fica brincando com todos os programas que a gente faz, mas é mentira. Vamos ouvir, então? Vamos lá? Pé de pano. Eu quase me ferrei no dia em que eu pulei o muro da sua casa, caí na braquiara, araminho papado. Eu sei, valeu a pena, minha vida tá poupada. E quando aquele cara chegou aqui, tremi na base, não sabia por onde sair. Você me disse calma, deita debaixo da cama. E aí? E com muita frieza você disse, Mário, ele indo no banheiro se esconde no armário. Depois abra a janela pra você sair. E pulei, caí, rolei na sacada. Meu Deus, como pode esta vida lascada? Camisa amarela, acordei o Rex. Não era carteiro, nem era CDS. E eu pulei na piscina. Que sufoco danado, é hoje que eu vou pagar meus pecados. Cachorro me secando, chega, tava babando. Eita vida furada de um pé de pano. Eita, pé de pano. Hey! E quando aquele cara chegou aqui, tremi na base, não sabia por onde sair. Você me disse calma, deita debaixo da cama. E com muita frieza você disse, Mário, ele indo no banheiro se esconde no armário. Depois abra a janela pra você sair. E pulei, caí, rolei na sacada. Meu Deus, como pode esta vida lascada? Camisa amarela, acordei o Rex. Não era carteiro, nem era CD. Eu pulei na piscina. E sufoco danado, é hoje que eu vou pagar meus pecados. Cachorro me secando, chega, tava babando. Eita vida furada de um pé de pano.